A igreja é o reino de Deus? Qual a relação da igreja com o reino de Deus? Quais os propósitos e as responsabilidades da igreja no reino de Deus? Bom, eu sou o pastor Wellington Salles e estas são algumas perguntas que terão suas respectivas respostas na lição de número 4, a igreja e o reino de Deus, a qual nós teremos a oportunidade de estudar na próxima escola bíblica dominical. Esta que é, como sempre considero, uma providência cuidadora de Deus para a igreja. Antes de dar continuidade às nossas reflexões, eu quero convidar você a gentilmente curtir, compartilhar, se inscrever no canal, para que eu tenha ainda mais condições de produzir conteúdos como estes para, de alguma maneira, contribuir com o seu entendimento e também com a execução de uma boa aula nas nossas manhãs de escola bíblica dominical. Pois bem, nós chegamos a um momento do estudo da doutrina bíblica da igreja em que se observa o tópico do relacionamento da igreja. O primeiro relacionamento que se observa no estudo da doutrina bíblica da igreja é o relacionamento dela com Israel e a distinção entre a igreja e Israel e a igreja. Nesse tópico, entre outras coisas, nós veremos considerações no plano de Deus específicas para Israel e para a igreja, de maneira que seremos informados que Israel não é a igreja e a igreja não é Israel, e ambos possuem, eu diria, lugares específicos no plano de Deus. Outro relacionamento nesse tópico dos estudos dessa doutrina é o da igreja com o reino de Deus. E também veremos nele algumas distinções, algumas diferenças entre a igreja e o reino de Deus. Como também seremos igualmente informados de que a igreja não é o reino de Deus e o reino de Deus não é a igreja, muito embora possuam um relacionamento, inclusive, muito revelador a respeito da natureza da igreja. E aí eu faço já de pronto, inicialmente, a menção do que está exposto na teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal organizada por Stanley Horton, na doutrina bíblica da igreja, que escreveu Michael Dusen. Ele diz mais ou menos assim: outra maneira de entender o caráter da igreja no Novo Testamento é examinando o seu relacionamento com o reino de Deus. Bom, até aqui, a respeito do caráter, da natureza da igreja, nós fomos informados que, em primeiro lugar, as imagens, as metáforas, os símbolos cumprem esse propósito didático de apresentar características que dizem respeito à natureza, ao caráter da igreja. E também fomos informados, inclusive na última lição, de informações específicas que dizem respeito à natureza da igreja. Bom, nós não saímos desse caminho, e esta lição, que aponta para o relacionamento da igreja com o reino de Deus, também tem este propósito de nos ensinar algumas verdades, tanto a respeito do caráter da igreja, como também a respeito das responsabilidades que ela possui no contexto do reinado, do governo do reino de Deus. Tendo dito isso, vamos à nossa introdução, e aí eu quero que você preste uma atenção redobrada, porque a nossa introdução, ela lança algumas bases importantes para o estudo da lição inteira. Primeira base, eu diria, lançada pela nossa introdução, é a conclusão inegável de que Deus é rei.
segunda base lançada na nossa introdução, a segunda informação exposta nela é que o reino de Deus é visto sob dois aspectos. O aspecto da universalidade, o reino de Deus é universal, e o aspecto da soberania, o reino de Deus é soberano, porque o rei, Deus, é soberano. O terceiro fundamento, a terceira base, lançada e exposta na nossa introdução, é que o reino de Deus pode ser visto nas seguintes realidades. Primeiro, na realidade presente, aqui, agora, o reino já está entre nós, e a realidade futura, o reino ainda não está posto, estabelecido de maneira concreta, plenamente. É a clássica tensão entre o já e o ainda não. A quarta base lançada, exposta, informada na nossa introdução é que a igreja é parte do reino. Deus a estabeleceu para viver o reino, pregar o reino e manifestar a vida do reino. Em outras palavras, estabelecer aqui uma espécie de cultura do reino, que, como nós já somos informados, especificamente por meio do Sermão da Montanha, é uma cultura diferente, como dizem, é uma contracultura à cultura que aí está posta. Fazendo menção destas informações, tendo elas de maneira clara na nossa mente, nós vamos, portanto, ao ponto número 1, a natureza do reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus é universal. O reino de Deus, ele não é territorial. O reino de Deus não é especificamente, exclusivamente de uma cultura, de uma concepção religiosa. O reino de Deus é universal, sem barreiras geográficas, sem barreiras culturais, sem nenhum tipo de limitação. A ideia de que o reino de Deus é universal se assenta, está baseada na concepção de que Deus é o absoluto criador de todas as coisas, o que lhe confere poder legal de governo sobre tudo, um poder de estabelecer comando, reino, reinado, poder e estabelecer regras de funcionamento para as coisas que ele mesmo criou. Então, de maneira muito simples, o reino de Deus é universal, porque ele é o criador de todas as coisas, e partindo desse ponto de vista, é plenamente racional compreender o fato de que ele só, Deus de maneira absoluta, tem poder de reinar e estabelecer as leis, tanto funcionais da criação, como também as leis morais da criação. A universalidade do reino, do governo de Deus, se observa no fato de, em primeiro lugar, que ele é o criador de todas as coisas, tem o domínio absoluto sobre a sua criação. Em segundo lugar, ele governa sobre toda a dinâmica do poder humano, ele governa sobre os reinos e os governos humanos. E aí eu abro um parêntese para fazer menção de algumas histórias do Antigo Testamento que, de alguma maneira, cumpriam um propósito didático no sentido de apresentar o fato de que o rei Deus é sempre maior do que os reis e os reinos humanos, suas estratégias, suas tentativas de estabelecer, inclusive, um reino, a revelia do reino de Deus, com um intuito revolucionário, revoltoso, odioso contra o reino de Deus. A história, por exemplo, de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, reconhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego,
a história de Moisés e Arão no Egito, a história de José no Egito, elas compõem um arcabouço, eu diria assim, um tesouro didático para os judeus que cumprem o propósito de apresentar a eles o fato de que Deus não é apenas um Deus geográfico, não é de nenhuma maneira um Deus circunscrito às fronteiras de Israel. Ele é um Deus tão grandioso, é um rei universal que manifesta o poder do seu reino sobre todos os governos humanos, sobre todos os reinos humanos. E em terceiro lugar, ele governa sobre toda a dinâmica do poder angelical. Ele governa também sobre todas as hostes angelicais, sobre todos os principados, todo o poder estabelecido, inclusive por ele mesmo, de natureza angelical. Estes três aspectos, estas três naturezas de governo ou de domínio do governo de Deus, manifestam o fato de que Deus é um rei universal. O reinado de Deus, o reino de Deus é universal. Ele tem domínio absoluto sobre sua criação, porque ele é o criador de todas as coisas. Ele tem domínio sobre os reinos e governos humanos. Ele governa sobre toda a dinâmica de poder humano, porque o poder humano também é uma criação, um estabelecimento divino. E ele governa sobre todas as hostes angelicais. Ele governa sobre toda a dinâmica do poder angelical. Tendo dito isso, fazendo menção do reino universal de Deus, nós vamos, em segundo lugar, segundo subponto do primeiro ponto, falar sobre a soberania divina e os acontecimentos do mundo. É um assunto que sempre levanta questionamentos: se Deus existe e governa, por que isto acontece? Se Deus está no controle, por que permite isto e aquilo? Para muitas dessas perguntas, e especialmente para muitos destes questionadores, as respostas sempre são abaixo da expectativa, insatisfatórias. Portanto, é necessário nós nos aproximarmos de uma concepção saudável, na medida do possível bíblica, do governo de Deus e a sua relação com os acontecimentos do mundo. Observe o que nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, escreve. Observamos que, embora o mundo siga seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. O mundo segue o seu curso, mas Deus continua sendo rei em essência. O mundo segue o seu curso com seus acontecimentos que lhe são peculiares, mas Deus continua rei em ação. Não basta, nesta relação do reino de Deus com os acontecimentos do mundo, ter somente a ideia do governo de Deus em essência, ou seja, Deus é rei. Mas ao lado desta concepção, há de que Deus é rei e é um rei em ação. É um rei que interfere quando a sua soberana vontade deseja fazê-lo para cumprir os seus santos e particulares propósitos. Mas é bom lembrar, a fim de que nós sejamos guardados dos extremos que são possíveis de aparecer nesse tópico da relação da soberania do governo de Deus com os acontecimentos do mundo, dois extremos. O primeiro extremo é o extremo que eu chamo de deísta. A concepção, a cosmovisão deísta, que é uma visão contra a cosmovisão cristã, acredita em Deus, acredita que ele é o Criador, acredita que ele é um poder absoluto, mas não influencia nos acontecimentos do mundo. Célebre, o clássico exemplo dessa concepção deísta é a apresentação de Deus como relojoeiro, que criou o relógio, deu corda
e deixa o relógio trabalhar do seu jeito, sem nenhuma interferência. O deísmo é a cosmovisão do Deus ausente. A cosmovisão bíblica não é esta. A cosmovisão bíblica aponta, sim, para essa transcendência de Deus. Deus é o Criador, não é a criação. Mas também aponta para a imanência de Deus. Deus é o Criador e se envolve, influencia, intervém na criação, principalmente com um propósito redentor. Mas nós precisamos também ter o cuidado do outro extremo, que é o extremo que eu poderia nominar de fatalista, que alguém pode ter em mente, crer, que é o seguinte: Deus é o Criador, Deus é o governador de tudo, por isso tudo o que acontece no mundo é culpa de Deus. Nesse sentido, há uma espécie de amnésia, de apagamento de toda a responsabilidade e maldade humanas e, é claro, da influência prejudicial do pecado. E isso é muito antigo, a ideia de que, na verdade, o culpado é o Criador, é este governador. Afinal de contas, tudo está sob seu reino, sob seu controle. Mas a cosmovisão cristã é saudável no sentido de apontar que Deus é rei e também entra em ação em relação ao reino sobre o qual ele governa todas as coisas. Em terceiro lugar, o terceiro subponto do primeiro ponto, nós temos o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. É necessário fazer menção aqui da ideia do teólogo Lewis Schaeffer, que há, na dispensação do reino, nesse espaço de tempo do reino de Deus, aqueles que são mediadores na terra, representantes na terra do reino de Deus. Seria um povo que representa o reino para o mundo. Em outras palavras, no Antigo Testamento, o reino de Deus existe. Deus escolheu um povo para ser o mediador entre as pessoas e o seu reino. Qual era o povo? O povo de Israel. No Novo Testamento, o reino de Deus está aí. Deus reina. Deus escolheu um povo para ser o mediador entre as pessoas e o reino. Qual é o povo? Igreja. Então é interessante nós termos essa concepção do reino, alguém que se comunica com o rei e alguém que, depois de ter se comunicado com o rei, com o reino, comunica as coisas do reino para as pessoas, transmite as bênçãos do reino para pessoas e traz as pessoas para o domínio do reino de Deus. No Antigo Testamento, Israel. No Novo Testamento, a igreja. Mas observe que nessa relação de mediação entre Deus e as pessoas, de maneira individual, Deus escolheu um oficiante para estar aí. Quem era? O sacerdote. É por isso que Israel pode ser chamado no Antigo Testamento como um reino de sacerdotes, um sacerdócio real. E a igreja no Novo Testamento é também operando essa mediação entre os homens e o reino, entre as pessoas e o rei, um reino de sacerdotes. Aquelas pessoas que apresentam o reino para a igreja, apresentando o reino para as pessoas e conduzindo as pessoas ao reino. Vós sois geração eleita, povo santo, adquirido, sacerdócio real, para o quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que chamou vocês, adição minha, do reino das trevas para o reino da luz.
Então é importantíssimo, enriquecedor, inclusive para a nossa concepção da relação da igreja com o reino, as informações que ora acabamos de considerar. Vamos ao nosso ponto 2, a igreja e as dimensões do reino de Deus. O reino de Deus é dinâmico, o reino de Deus não é algo estático, inerte. O reino de Deus é de movimento, dinâmico, e por isso nós, neste ponto, vamos considerar a relação da igreja com essa dinâmica, com esse movimento do reino de Deus. Nesse ponto vamos estudar sobre o aspecto dinâmico do reino de Deus. Como é que é possível observar esse dinamismo, esse movimento, essa mecânica, eu diria assim, do reino de Deus? No seguinte, ele já está aqui, mas ainda vai vir. Onde ele está? Foco na famosa tensão entre o já e o ainda não. O reino de Deus está entre nós, mas ainda não. O reino de Deus está aqui, presente, de maneira invisível, no coração daqueles que têm Jesus. A igreja está sob o domínio do reino invisível, manifestado nas bênçãos que a igreja desfruta e nas bênçãos que a igreja proclama, que são bênçãos do reino. Salvação, perdão de pecados, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, dons, renovo, alegria. São pequenas porções de bênçãos que Deus manifesta através da igreja, na igreja, que são prova de que o reino já está entre nós, mas ele é invisível, ele ainda vai vir, ou seja, especificamente no cenário escatológico, futuramente o reino de Deus se mostrará concreto, estabelecido na terra, e todas essas, eu diria, manifestações parciais das virtudes, das bênçãos, das riquezas do reino que a igreja recebe, que a igreja transmite como mediadora, proclamadora do reino, serão plenas para todo o mundo. Por isso, o reino de Deus é dinâmico. Observe o que diz George Ladd. Ele declara que se há algum tipo de consenso entre a maioria dos estudiosos, este é que o reino é, em sentido verdadeiro, tanto presente quanto futuro. O reino de Deus é dinâmico. Primeiro subponto do segundo ponto é este: o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Jesus manifestava o fato de que o reino já estava, havia chegado, estava entre eles. E os milagres de Jesus, segundo ele mesmo, cumpriam esse propósito de asseverarem, de testemunharem o fato de que o reino em Jesus era uma realidade. Ora, o rei estava na terra, o reino já estava lá. Em outras palavras, como dizem alguns estudiosos do reino de Deus, dessa relação da igreja com o reino de Deus, onde Jesus está, está o reino. Jesus está na igreja, a igreja está no reino. Jesus está no nosso coração, nós estamos no reino porque estamos com o rei. Preste atenção para essa citação. À medida que a igreja proclama as boas novas do reino, pessoas virão para a igreja e começarão a experimentar as bênçãos do domínio de Deus em sua vida. É uma citação da teologia sistemática de Wayne Grudem. Então, qual é essa relação da igreja com essa dimensão do aqui, do agora, essa dimensão presente do reino de Deus? É o fato de que ela está no reino, é o fato de que ela tem uma responsabilidade no reino, é o fato de que ela já desfruta de algumas bênçãos do reino, e também é o fato de que ela é um instrumento de transmissão, de compartilhamento das bênçãos do reino de Deus. O reino de Deus está aqui e a igreja é um instrumento que apresenta essa comprovação da existência do reino de Deus no presente.
Segundo subponto do segundo ponto é este. Onde está o reino de Deus? Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. O rei estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio. Olha a igreja como instrumento, olha a igreja como mediadora, olha a igreja como povo, como grupo escolhido para fazer essa mediação entre o rei e as pessoas. O reino de Deus está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. Esse reino progride como uma árvore que cresce e como um fermento que leveda a massa toda. Você pode ver isso em Mateus capítulo 13, versículo 31 ao versículo 33. E chegará em toda a sua plenitude com o retorno de Cristo. Essa é uma consideração de Hermann Bavinck, no livro As Maravilhas de Deus. É bom lembrar que as parábolas que Jesus falou do reino a respeito da presença e do progresso do reino dizem respeito a essa dinâmica de crescimento, de avanço. É a semente que brota e cresce, vira uma árvore grande. É o fermento que leveda toda a massa. Ou seja, Cristo apresenta esse potencial grandioso do reino de Deus, que pode começar pequeno, mas abrange o mundo, vai chegar em uma plenitude. E a gente pode ver essa dinâmica de onde está o reino de Deus. Em Cristo, no ministério apostólico, na igreja primitiva e por intermédio da igreja de Cristo e, por fim, de maneira plena, universal, concreta, visível, por ocasião do milênio, vai estar presente no mundo inteiro. Terceiro subponto do segundo ponto, o reino de Deus como realidade futura. Aí somos conduzidos do presente para um horizonte futuro, escatológico. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Nós nem precisamos, eu diria, fazer muito esforço, dedicar muito tempo para apresentar o fato de que nós estamos lidando no calendário profético a respeito do reino de Deus com o estabelecimento do milênio, o estabelecimento do reino de Deus literalmente na terra dos viventes. Aí eu volto para a ideia de que algumas vezes Jesus, de maneira metafórica, por meio das parábolas, apresentou o reino de Deus como essa semente que cresce, essa árvore pequena que depois vai crescer, esse fermento que leva no final toda a massa. Ou seja, começa pequeno, mas um dia vai ser pleno, grande, de alcance, de maneira visível e concreta, universal. Último ponto, ponto 3. A igreja no contexto do reino de Deus. Primeiro subponto é a assertiva, é a conclusão que você encontra em qualquer livro sobre a relação do reino com a igreja, em qualquer, eu diria, doutrina ou a apresentação da doutrina bíblica da igreja, é a distinção entre a igreja e o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. Preste atenção para o que o Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, aponta. A igreja não é o reino. Jesus e os primeiros cristãos pregaram que o reino de Deus estava próximo, não que a igreja estava próxima. Eles pregaram as boas novas do reino e não as boas novas da igreja. Atos 8:12, 19:8, 20, 25, 28, 23 e 31. Mas é interessante fazer a consideração de que, muito embora a igreja não seja o reino, não há como entrar, permanecer, viver no reino sem que seja por intermédio da igreja. Existe uma relação profunda de acesso, de existência, de estar no lugar da vontade do reino entre o reino de Deus e a igreja.
A igreja não é o reino não é a igreja. A igreja está sob domínio do reino. Há quem diga que a igreja é criatura do reino, mas ninguém faz parte do reino nessa presente era, nessa presente dispensação, sem que seja por intermédio da igreja. Tendo dito isso, vamos ao segundo subponto do terceiro. A igreja expressa o reino de Deus. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornam conhecidas dos principados e potestades. Lembrando mais uma vez esse papel, essa responsabilidade da igreja como reino sacerdotal de fazer a mediação entre o rei, o reino e as pessoas. Nesse sentido, a igreja é um instrumento pelo qual as bênçãos do reino de Deus são manifestas no mundo nessa presente era. A igreja é um instrumento pelo qual as pessoas passam a fazer parte do reino. Não há como ser do reino sem ser da igreja. Lembre-se disso. Não há como ser do reino sem ser da igreja. A igreja é o instrumento pelo qual Deus manifesta as riquezas do reino. Deus soberanamente escolheu um povo, elegeu desde a eternidade um povo, predestinou um instrumento para a manifestação do reino na presente era. Qual é? A igreja de Deus. A igreja foi determinada, eleita, predestinada desde a eternidade para, entre outras coisas, esse fim, ser um instrumento pelo qual Deus manifesta as riquezas do reino. Preste atenção para essa citação que eu vou fazer de Herman Bavinck. Olha o que ele diz nesse sentido, para adicionarmos mais informações ao nosso entendimento sobre a igreja como aquela que expressa o reino de Deus. A palavra do reino fixa a nossa atenção especialmente sobre os tesouros, os bens e as bênçãos distribuídas pelo Pai em Cristo. No entanto, a igreja nos faz pensar no ajuntamento de pessoas que receberam esses bens e seguem em direção à sua plena medida, ou seja, a revelação total, plena das riquezas do reino de Deus por ocasião do milênio. A igreja, ela recebe, ela é fiel depositária das riquezas do reino de Deus, mas também ela é a grande responsável pelo compartilhamento com as pessoas destas bênçãos presentes do reino de Deus, que são parciais e que conduzem para uma manifestação plena do reino de Deus por ocasião do milênio. Nosso último ponto é a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão do reino. É exatamente por isso que nós estamos estudando essa lição. Quando você vai estudar a doutrina bíblica da igreja, a eclesiologia, tem esse ponto. Não apenas para encher o nosso cérebro de informação, de distinção entre reino e igreja, de relação entre reino e igreja, de essência, de aspectos do reino, de essência dos aspectos da igreja, mas para que a gente tenha uma compreensão da elevada posição da igreja no reino de Deus e da grandeza, também elevada responsabilidade que a igreja tem no contexto do reino de ser essa propagadora, proclamadora do reino de Deus. A igreja é o instrumento do reino, porque o Espírito Santo, manifestando o poder do reino, age por meio dos discípulos para curar os enfermos e expulsar demônios, conforme fez o ministério de Jesus. Jesus, por meio dos milagres, disse, de maneira geral, olha, isto prova que o reino já está entre nós. A igreja também é esse instrumento. Por meio dessa ação de potência, de habilidade sobrenatural, do uso que o Espírito faz da igreja para ministrar no mundo e o que ocorre disso, milagre, salvação, perdão de pecado, como eu já disse, uma série de riquezas do reino ajudam a igreja a cumprir esse propósito de expressão da mensagem do reino, um testemunho em favor
da existência do reino de Deus. E Bavinck utiliza a ideia da clareza da consciência das riquezas, da responsabilidade de expressão do reino que os primeiros apóstolos tiveram na ocasião em que Pedro e João subiam ao templo para adorar. Eles disseram numa transmissão das riquezas do reino: nós não temos prata e nem ouro, nós não temos o que o reino da terra tem para te dar, mas o que temos, a riqueza do reino, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, meus amados irmãos, esta é a nossa muito importante, muito decisiva e muito abençoadora lição do próximo domingo, lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, onde você estiver, na ocasião em que você estiver me vendo, me ouvindo, que a bênção do Altíssimo, do grande e universal Rei, repouse sobre a sua vida, hoje e eternamente. Amém.